papo é esse? Papo em Família, com Isabela Stutz e Luane Moliari. Toda segunda, ao vivo às 2h da tarde. Venha bater esse papo com a gente. Toda semana, um convidado diferente. Olá, família! Tudo bem com vocês? Estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso podcast Papo em Família. Que papo é esse, gente? Que papo que a gente está rolando aí na internet, no YouTube, nas redes sociais. Papo de mãe, de tia, de médico, de avó, de tudo que envolve a nossa família por aí. E na nossa última edição, se você não assistiu, corre no YouTube para assistir, foi muito bacana, com a Rose. Um tema que a gente deu uma puxadinha lá foi quem cuida da mãe. Quem cuida de quem cuida. E aí esse tema já repercutiu nas nossas redes sociais, repercutiu no nosso canal do YouTube. A gente trouxe para falar disso hoje, certo, Luane? Isso aí, quem cuida de quem cuida. A gente tá nesse tema aí prolongando, mas que é um tema que a gente já estava querendo trazer. Não diretamente com esse objetivo, com esse foco, mas com certeza vocês vão adorar. E a gente coloca no Spotify também para quem quiser, também com vídeo, que tá bem legal, para quem quiser acompanhar. E bora participar com a gente. E para esse papo de quem cuida, a gente escolheu especialmente duas pessoas que a gente entende que cuidam de quem cuidam, né? Isso aí. E pessoas que são inspiração para nós aqui. A gente tem sempre, lógico, trazido mães, pessoas assim, porque a gente sabe que tem uma referência. Então, primeiramente, Flávia Peçanha, que é uma inspiração, assim, para mim. Já participei de um projeto que ela faz, que é o Psicodesafio. A gente fala que a gente não se vê muito pessoalmente, mas online a gente está sempre conectada, né? São as oportunidades. E ela tem uma linguagem, ela tem um acesso, um cuidado com quem cuida, que eu vejo que tem um diferencial, certo? Isso aí. E a gente também trouxe a Louise, que é nutricionista, é minha nutricionista, da minha família, do meu filho também agora, e ela vai trazer aí muitas ideias bacanas, vai falar um pouquinho desse mundo da maternidade, influenciando também na alimentação. Vocês vão adorar, com certeza. E tem novidade vindo por aí também que ela vai soltar aqui pra gente. Vamos falar da saúde física, da saúde emocional. Luíse, você tem prioridade aqui, né? No ciclo aqui, você tem prioridade. A gente sempre pede que vocês tragam alguma coisa que represente vocês, a família de vocês, para que você se apresente. Como você se apresenta, então? Isso aí. Meu nome é Louise Aich, sou nutricionista. Mas, mais do que isso, eu sou mãe da Laurinha. E agora... Tanará! Mãe de um outro bebê. Descobrimos aí há 4 dias que está para chegar, né? Mas eu sou realmente uma pessoa muito ligada na família e toda essa construção. Tanto que a minha carreira deu um salto depois de que a Laurinha chegou na minha vida, né? Porque eu quis me aprofundar muito para que eu pudesse ser uma mãe maravilhosa para ela, mas para que eu também pudesse ser uma nutricionista maravilhosa. E ela trouxe vários desafios. Então, eu dei uma modificação muito grande na minha carreira depois disso. Então, é isso. Eu sou Louise, mãe da Laurinha, do próximo bebê que tá chegando, que a gente ainda não sabe o que é. O que você trouxe? Você trouxe algum item aí? Trouxe um item de uma coisa que a gente gosta muito de fazer em família, que é viajar. Da nossa última viagem, que ainda não tínhamos um baby. Que lindo. É a Laurinha, o papai e a mamãe viajando. Oh. Né? Que em breve teremos a próxima atualizada com o bebê. E o que representa ter esses registros para você? A gente valoriza muito, né, esse momento em família. Eu acho que é um resgate de tudo que a gente pode proporcionar para ela. No dia a dia é muito corrido e existe a culpa materna o tempo todo, né? Eu cuido muito de crianças e de famílias e eu penso, gente, eu tô cuidando de todo mundo e às vezes eu recebo um videozinho da pequena, mamãe, quero curtir, mamãe, quero você, vem passear comigo. Então, poder fazer isso, a gente tirar esse momento em que a gente se conecta, esquece de todo o resto e curte, né? Esse momento em família em que ela sente que a gente tá ali disponível para ela, para mim, não tem preço. Então, a gente sempre tenta se programar para ter esse momento em que não tem nada que vá atrapalhar, em que a gente esteja só para ela mesmo apresentando, né? É tão gostoso a gente poder apresentar um mundo e coisas novas para as crianças. Então, a gente gosta desses momentos mesmo. Perfeito. Muito Flávia, bom. O que você trouxe aí pra gente que representa essa sua família, esse seu ciclo? Quem é sua família, né? Então, eu pensei em 1000 coisas, só que eu acho que isso representa bastante. Essa aqui é uma vela com cheiro. Na realidade, para mim é assim, são os segredos que a gente vai guardando e o perfume exala o que nós somos. Então, a gente vai transmitindo amor,
né? Nós somos muito juntos, nós gostamos muito de passear, como a Luísa disse, ter aventuras. Nós já mudamos de país, já vivemos aventuras. Caramba, que legal. Então, assim, são experiências que a gente guarda. E eu percebo que todos que estão à nossa volta sentem esse perfume novo que a gente carrega. Então, eu quis trazer para simbolizar. Né? Eu sou mãe de 2 meninas, né, casada, vou fazer 18 anos de casada agora, em dezembro. Então, elas são tudo para mim. E a maternidade trouxe várias coisas novas, né? A gente estava falando há pouco. E é isso, ajudar também outras mães. É muito interessante esse processo. Como é que é a Flávia né? profissional, esse seu trabalho? Então, eu sou psicóloga clínica, trabalho já há mais de 20 anos com a clínica, né? 10 anos eu trabalhei muito com criança, mas depois disso, eu acho que depois que vem as crianças, eu acho que eu fiquei muito sobrecarregada com as minhas crianças. Eu falei assim, agora eu vou cuidar só das minhas um pouco. Qual é a idade dela? Elas têm 11 e 8, faz 9, são 2 anos e 4 meses de diferença. E aí agora eu estou cuidando muito de mulheres. Já tem mais de 10 anos, o foco tem sido muito as mulheres. O trabalho focado especificamente para elas. Muito bom. E a gente precisa mesmo, né? Quem não precisa de cuidado? A mãe e mulher, então, acho que é muito mais, né, Luísa? Com certeza. Pode falar. A gente percebe, cuidando até das crianças, né? Antes de ser nutricionista infantil, eu era uma nutricionista muito voltada para o emagrecimento, para o empoderamento feminino, né? E depois eu passei para essa parte infantil. O que me incomoda muito ainda nesse atendimento é que a gente acolhe toda a criança e aí quando eu vou entregar, tem aquela mãe cansada lá esperando a criança na recepção e eu sempre quis poder fazer alguma coisa por essas mães, entregar para elas um pouco mais de tranquilidade, porque é uma carga muito pesada cuidar de uma criança. É maravilhoso, mas é uma carga muito pesada para o ser humano, né? Então, toda essa rede de apoio que a gente consegue ter é muito importante. A mãe precisa estar bem, né? E qual é, assim, pra gente startar aí com a sua expertise nessa questão da alimentação com as crianças, qual foi, assim, um momento que você viu que precisava ir para esse caminho e como é esses desafios com as crianças? O que você pode contar pra gente legal? Como é que é feito? Essa relação com a família que você tem, Isso aí. né? Eu comecei a pensar muito na alimentação infantil quando a minha filha, com 3 meses, ali com 2 meses mais ou menos, ela começou com uma alergia alimentar que tirou o foco completamente da nossa família, assim, né? Ficou todo mundo voltado para isso, até que a gente pudesse descobrir. E uma carência profissional muito grande nisso. E a alergia alimentar dela trouxe algumas questões alimentares, né? Então, ela tem ali algumas resistências alimentares exatamente pela questão da alergia, por não poder comer algumas coisas. Então, ela tem o medo do novo, o medo de, né, comer e sentir dor e etc. Então, isso foi atrapalhando um pouco a alimentação dela. É a PLV, né, que ela teve? Ela teve a PLV, alergia à proteína do leite. A introdução alimentar dela foi feita de uma maneira diferente do que a gente faz a convencional, porque ela podia ter alergias múltiplas. Então, eu não comecei a alimentação dela com um pratinho completo, igual toda mãe gostaria, né? Eu tinha que começar com um alimento, espera 2 dias, dar outro alimento. Com 1 mês, eu fui ter um pratinho completo sem carne, porque ela ainda não podia no início. E isso foi pesando muito. Ao mesmo tempo eu entrei em vários grupos de mães, onde essa era a questão. Eu entrei para ser acolhida, né? E eu acabei virando a nutri desse grupo de mães, porque faltava muito conhecimento ainda com relação a isso. Mas principalmente o apoio com a mãe, porque eu escolhi continuar amamentando. Então a dieta dela precisava ser a minha dieta. Nossa. E a gente já tem conhecimento, né, com relação ao gosto e sabores da comida. Então, é claro que eu sentia saudade de um monte de coisa. Eu tava passando ainda por um puerpério, né? Super conturbado. Tinha mudado a minha vida inteira profissional, porque eu sempre trabalhei muito. E agora, né, eu tinha que voltar minha atenção para minha filha, e às vezes a gente queria realmente poder dar esse descanso na alimentação. Queria poder comer na casa da minha mãe, não podia. A gente não podia pedir uma comida fora. E isso acabou sendo muito pesado emocionalmente, né? Porque a gente só pensa, é o melhor pra criança, e a gente só enxerga o quanto tá fazendo bem pra criança. E eu ficava ali, naquela sombra, onde era mais difícil que as pessoas enxergassem o que a gente estava fazendo e tudo que a gente estava passando pra que ela estivesse bem, né? E nesse momento, eu quis também trazer esse acolhimento para as mães. Então, eu comecei a fazer milhões de receitas para que fosse gostoso. Um bolo gostoso, um pão, um salgadinho gostoso, para que as mães com criança PLV pudessem também comer muito bem. Eu fiz todos os meus aniversários da Laurinha com bolo, salgadinho, cachorro-quente, e a gente fazia na versão que poderia ser, né, sem o leite. Numa versão, né, não necessariamente sempre saudável, mas na maioria das vezes saudável, só que também trazendo essas possibilidades de procurar milhões de produtos. Eu quero um sorvete, né, eu quero poder comer num lugar que seja realmente
totalmente livre de leite. Então, eu comecei a me aprofundar nessas questões para poder trazer prazer para a vida das mães. E acabou virando uma referência nisso, né? Porque aí, nessa pesquisa, nesse aprofundar, né? Acaba virando uma referência. E isso é o que você falou. Para as outras mães, você procurou apoio e foi apoio, né? E quando a gente fala em alimentação para os filhos, a gente tem que pensar muito na alimentação da mãe também. Da família ali em Porque si, né? é que nem ir no avião, né? Tá escrito lá. Você coloca a máscara em você primeiro, para depois colocar no outro. Porque se você não tiver sobrevivo, se você não tiver vivo, você não consegue salvar o outro. Então, se você não tiver cuidado saudável, você não consegue cuidar. Verdade. E às vezes a gente vai vendo isso, né? A gente vê tantas notícias disso, que a mãe teve um problema, a pessoa que cuida, né, no caso, teve um problema, porque ela estava tão envolvida ali, né? O prato dela vai ser o prato frio, a comida dela vai ser a última que ela vai ser colocada na mesa. E como é que você, nesse tempo de trabalho, tem percebido essa saúde da pessoa que cuida? É a parte mais difícil, porque assim, a gente sabe que também depende um pouco da gente, né? Mas, ao mesmo tempo, várias vezes eu queria que alguém notasse, sem que eu precisasse dizer, né? Necessariamente que a gente precisa de ajuda. Pedir, então, esse né? olhar, Pedir, sem né? necessariamente pedir. A mãe da mãe é sempre muito importante, né? Mas eu tenho uma rede de apoio muito boa. A minha mãe e minha sogra não trabalham, então eu consigo dividir muito esse cuidado da Laurinha e pensar um pouco mais, né? Mas eu acho que a questão da gente dar muita atenção à questão alimentar é muito importante, porque a gente precisa ter saúde, né? E tá relacionado à alimentação. Então, se a gente pensa numa suplementação, em como dar mais energia para essa mãe que precisa, porque esses seres humanos têm muita energia, né? Então, como que a gente faz para dar mais energia? Como que a gente faz para facilitar a vida da mãe que diz para mim que não consegue parar para fazer uma receita diferente, mas que ela quer comer uma coisa diferente? Então, como que a gente consegue fazer isso de maneira mais prática, né? Há um tempo atrás eu lancei para as mães um livro de receita com mais de 90 receitas rápidas, saudáveis, para que elas pudessem fazer e comer de maneira gostosa. Porque eu sempre defendi isso a minha profissão inteira. Eu não quero que você olhe pro seu prato e tenha frango, batata doce e alface. Eu quero, então, que você faça um nhoque de batata doce, com molho de frango, enfim, que você vai diferenciando aquilo. Mas como que a gente faz isso com uma criança, às vezes, no sling, né? Grudada na gente. E esse momento em que, às vezes, você precisa desses 5 minutos que é seu, de sentar e comer e se programar, né? A programação alimentar da família está muito relacionada ainda com a mãe, né? Então, se vai comer, a compra do que vai fazer, e isso acaba sendo um desgaste ainda mental pra gente, porque não é só o físico, né? É tudo aquilo que tá embutido, que a gente não fala, né? Mas que a roda precisa rodar e depende da gente, né? Aí agora a Flávia pode falar. Exatamente, Sim, Flávia. encaixou. É tudo, né? No mental. E assim como ela disse Saúde também, mental, na saúde, da gente conseguir se priorizar, Que a gente de conseguir não saber vai, que se não tem ninguém cuidando da gente, a gente tem que cuidar, né? Sim. É interessante porque às vezes a gente olha muito as mães desgastadas, né, exaustas, sentindo culpada, mas ali demonstrando firmeza. Tô ali, né? Tô firme. Tô aqui. Oi. Mas vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, O corpo né? O não corpo aguenta. vai dizer. A mente Vai sinalizar alguma coisa, né? Nós falamos muito sobre a somatização, mas na realidade não é uma somatização. O corpo vai dando sinais que a mente não está bem. Ou a mente vai dando sinais que o corpo não está bem. Então, ou é de baixo para cima, ou é de cima para baixo. E ele vai sinalizando. E quando a gente não tem a rede de apoio, piora. torna-se mais difícil. Mais difícil. Mais pesado. E a mãe carrega uma culpa, né? Eu percebo assim, a nossa sociedade com a mãe com uma culpa, um peso, como se ela tivesse que realmente dar conta de tudo. E que ela não pudesse errar, que ela não pudesse falhar, nunca, né? E isso vai se tornando cada vez mais pesado. Então, aprender a ser gentil com a gente, a tirar 5 minutos, né? A comer primeiro. E eu acho isso. Comer Eu aprendi primeiro, isso. come 11 Eu também tenho horas, aprendido come isso. 10h30, se for o caso que se a criança tem horário Come certo junto para no comer, máximo, né? Mas não deixa de se alimentar. Eu sei que existe uma coisa assim, a mãe quando está com criança muito pequena, que a criança tira o sono da tarde, ela vai arrumar a casa, ela vai fazer tudo que ela pode. Que de 10 minutos. É Meia hora, melhor né? pegar e deitar 10 minutos para recarregar aí, porque a casa vai continuar ali com as 1000 coisas que tem para fazer e não sempre vai vão mudar, aparecer outras. né? Então assim, esse priorizar-se é muito importante, mas muitas mães falam assim, eu não consigo, porque existe algo incutido, né, inconscientemente, de que você não pode parar. Hoje eu falei isso com minha mãe. Aí eu falei assim, qual é a prioridade?
porque lá na minha mãe tem 2 cozinhas, embaixo e em cima. Eu falei assim, a gente vai fazer o almoço aqui em cima, então vamos ajeitar a cozinha aqui. Lá embaixo pode esperar para depois. Ela falou, não, porque tem que fazer isso, fazer... Calma, vai por etapas, qual que é a prioridade? E ela é exatamente isso. Ela já fica antenada, quem tem que fazer isso, nossa, tem muita coisa pra fazer, ai meu Deus, não sei o quê. Calma, respira. E ela é nesse acelerado. E a gente, hoje em dia, a gente tem mais informação, a gente começa a perceber que a gente tem que dar essas pausas, tem que fazer né, esses caminhos, assim, mais devagar, que pode agora, o que não dá. E essa sobrecarga, se não tá pronto, se não tem, né, fica tudo em cima da mulher, principalmente, né? Mas antes de ser mãe, por exemplo, eu sempre orientava para as minhas pacientes assim, mãe, tem que comer com a criança, ela tem que ver você comendo, é a experiência, etc. E é normal, tá certo, certíssimo. Mas depois que eu fui mãe, Não dá, né? eu sempre falo com a mãe, faz isso em 90% do tempo, mas 10% tiro pra você. Então, várias vezes, quando eu tô muito cansada e muito exausta, eu deixo ela jantar. E às vezes eu até belisco ali do prato dela pra gente compartilhar um momento. Quando ela termina, eu falo pro meu esposo, segura 10 minutos pra eu fazer a minha refeição sentada, olhando pro prato e sabendo que eu tô comendo. Eu tava fazendo isso também. Porque às vezes você come naquela corrida, dou uma garfada enquanto dou uma nela e ela não quer e ela levanta. Nem então, você assim, sabe você não consegue saber o que você tá comendo, você não sente o gosto. Várias vezes eu comi uma porção maior do que eu comeria porque eu tava comendo rápido demais. E aí, quando eu percebo que eu preciso recarregar, eu sempre falo pro meu esposo, segura, ponto pra mim, que hoje eu vou jantar sozinha. Eu gosto muito da refeição em família, mas às vezes a gente precisa de respirar. Então, nem sempre todas as orientações que a gente tem com relação a tudo que é certo, a gente vai realmente conseguir seguir no dia a dia. E conseguir aplicar. Isso Falar aí. assim, eu falo isso e repito, não só na questão alimentar, mas tem que ver o que dá pra casa da gente, Isso entendeu? aí. Tem que ver o que dá pra casa da gente. Tipo assim, eu também tenho filho com seletividade alimentar. A gente sempre teve a orientação, vamos sentar todo mundo junto, bonitinho, blá, blá, blá. A gente faz isso várias vezes, né? faz. Mas é muito. A questão é estressante, você tá ali naquele cansativo, processo que o Enzo não quer nada, que o Enzo não quer comer nada, que o Enzo não pega nada, que tem que ser assim. Então, torna aquele momento estressante pros os 4. Então, vamos comer, depois a gente dá comida do Enzo, ou vamos comer, o Enzo vai comer depois, porque tem momentos que não dá. Então, a gente precisa saber quanto que é aquilo ali, Avalia, para também né? não associar que o comer da ruim, família né? é ruim, é tenso, é sempre aquele negativo. Nunca quer isso, não quer aquilo. Ou a gente prepara 50 coisas e nenhuma daquelas coisas agrada a ele. Então, a gente tem que achar dentro da família da gente, assim, em termos disso, que funciona o que melhor. funciona, entendeu? Né? Até para mentalmente a gente também não associar a refeição a um negócio estressante para a mãe. Ai, olha só, meu filho é difícil de comer, não consigo botar ele pra comer, não consigo não sei aonde, então... E a gente tem que abrir o coração, vai no restaurante e abre seu coração, porque... E também o como a gente Isso aí. tá, a gente vai passar pra criança, né? Então, se você já chega naquele momento estressado, sem paciência, você vai passar. Então, eu prefiro estar com ela 100% no momento em que eu vou poder estar disponível pra enfrentar as dificuldades dela ali na alimentação e no momento em que eu preciso, eu respeito que eu também preciso. Às vezes dá? Não. A família toda fala, não aguenta você comendo com um prato numa mão e Laura no outro. Então, mamando no peito enquanto você almoça. Mas, em alguns momentos, Dá. isso vai bem, né? E tudo Exatamente. bem. Mas é naquele momento em que você sabe que você precisa. Então, ou não, peraí, agora Isso aí. eu tenho que dar um passo pra trás, né? Conseguir se respeitar um pouquinho mais, né? Com certeza, tem É isso. interessante porque a gente pode pensar em crenças, né? A gente vai criando crenças, Isso. né? E a outra coisa é assim, eu acredito que esse momento vai ser estressante, então toda vez vai ser estressante, você já coloca isso na cabeça, né? Ou aquela mãe também que come o que a criança não quis mais. A sobra, né? E vai comendo demais, sem necessidade. Sem ter... Sem perceber. Percepção. É simplesmente porque está ali, né? Mas as crenças de que os momentos vão ficando estressantes, aquilo vai criando algo no seu cérebro que aquilo se torna verdade. E não é uma verdade. Sobre isso, até muita gente fala a questão da alimentar de crianças, que é de forçar até acabar o prato, só mais uma colherzinha, não sei o que é isso. E a gente vê reflexos na criança, no adulto, né, maior depois, que tem obesidade ou que tem algum complexo, tem alguma coisa relacionada a isso, um problema alimentar por causa dessas questões, infelizmente. Porque né? a criança, ela nasce com um processo de satisfação muito estabelecido. Ela vai dizer pra gente quando ela tá saciada. Às vezes a gente não quer, porque você errou o prato que você montou e você acha que ela não comeu bem porque não raspou o prato, Não comeu né? tudo, não sei o Isso aí. que. E aí você vai forçando que o bom é quando o prato tá raspado. Não, se eu errei e tô saciada antes, que a gente consiga acertar pra gente não desperdiçar, mas nem sempre a criança precisa raspar tudo. O que é comer bem? A gente
precisa ajustar isso. Porque às vezes a gente tem ideias do que é comer bem e a gente coloca, né, essa visão do que a gente acha que seria comer bem pro nosso filho, a gente não aceita o que aquela criança consegue retornar pra gente, né? O tamanho do estômago de uma criança, Isso aí. né? Então, você conseguir estabilizar. A Laurinha come muito pouco, realmente. Eu demorei ali alguns meses até eu aceitar que aquilo é ótimo, maravilhoso, que ela tá se desenvolvendo muito bem. E hoje, que ela já tá um pouco maior e já introduziu ali uma ou outra coisa diferente na alimentação, se ela comeu a jantinha dela e depois disso você vier com um pedaço de chocolate e ela estiver cheia, ela vai dizer que não. E eu fico tão orgulhosa dela fazer isso, porque algumas crianças vão pegar e vão sair comendo, né? E ela diz que não, mesmo sendo uma coisa que ela adora, porque o estômago dela tá cheio. Isso aí. Então, é uma pessoa que provavelmente na idade adulta, ela vai ter um controle muito maior sobre a alimentação, porque eu sempre respeitei quando ela disse que não. Ela falava que não, eu dizia, filha, tem certeza? O estômago tá cheio? Quando ela não sabia falar, a gente fazia sinais, né? Pra ela me dizer que ela tava cheia. E aí, ela sempre entendeu que naquele momento que ela tá cheia, ela não vai comer mais. E ela sinaliza, ela fala, mamãe, a barriguinha já tá cheia, não quero mais. E aí, depois, em um próximo momento, a gente oferece se eu achar que foi pouco demais, né? Que aí tem vários passos pra não deixar também que eles manipulem esse processo de alimentação. Mas é você saber realmente respeitar o outro ser humano, a criança como um ser humano, e entender que o que é talvez o ideal pra você não é realmente o que a criança precisa. Isso é tão interessante. Quer falar? Não. Isso é tão interessante porque fala de percepção, né? De como você percebe a vida também e as coisas. A gente está falando especificamente outro, né? de uma questão específica que é a alimentação. Mas a gente pode olhar para isso para tudo. Porque quando a gente não se percebe, a gente só vai engolindo. Então, a gente vai entulhando coisas, né? Física e emocionalmente. Isso, a gente vai entulhando e nós não percebemos que aquilo está nos fazendo mal. Sobrecarregou. Então, né? nós não conseguimos entender as nossas emoções, nós não entendemos quando a gente, às vezes, explode ou a gente tem acessos, assim, de raiva, de situações difíceis, né? E a gente não vai percebendo nada. Com certeza. Né? E assim, quando ela crescer, ela vai ter uma boa percepção da alimentação, mas isso vai gerar percepção boas em todas as outras áreas. Então, quanto mais a gente entender isso, melhor. Agora, como ajudar essas mães a entender isso? É perceber que elas precisam de colocar limites, que ela precisa de um tempo para ela, que ela precisa pedir ajuda, sentar e conversar, dizer, eu preciso de uma ajuda. Eu estou precisando sentar para conversar, para tomar um café. Eu não quero mais ficar ouvindo mamãe, 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 mamãe. Eu quero ouvir o meu nome, né? E eu acho que a gente fala assim, nasce o filho, nasce uma mãe. Eu não concordo. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que, assim, é instintivo, né? Claro, muitas coisas parece que a gente já sabia. Mas eu acho que a gente precisa de profissionais que consigam informar a gente com relação àquilo. Ninguém vai ser 100% bom em tudo. Então, eu acho que vale a pena a gente ter aqueles profissionais que a gente confia, que vão poder orientar. Mas tem algumas questões que são do dia a dia que vale muito a pena a gente saber, né? Então, deixa eu me aprofundar na amamentação, deixa eu me aprofundar no sono, deixa eu me aprofundar na alimentação. São coisas que a gente vai viver o tempo todo, né? Você acha que a mulher, a mãe, tá se cuidando? O nível de informação está fazendo com que ela também fisicamente se cuide mais? Eu acho que às vezes o nível de informação faz que a gente surte mais. Mais, né? Que eu acho que tem uma cobrança também hoje em dia isso. muito maior. Porque você, como você tem acesso a muita coisa, você também quer saber tudo, se informar de tudo e ser muito bom em tudo, né? E antigamente era, tá no parto, estuda sobre o parto. Hoje em dia todo mundo já fala, não, você tem que saber o sono, o puerpério, tudo antes, né? Você tá vivendo o processo antes. Vira essa ansiedade, né? Vira uma ansiedade. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que se informar. Mas eu acho que a gente tem que dosar. Eu demorei muito tempo na minha maternidade para poder entender realmente que minha vida não é um guideline, que eu não vou dar checklist em tudo que deveria ser feito certo para ela, né? Eu sou uma pessoa que sou muito apegada, muito insegura, com medo realmente de algumas coisas, então... Pra mim é ótimo, eu acho maravilhoso que a gente faça quarto compartilhado, né? Ela tem uma caminha lá no meu quarto do lado da minha, eu ainda amamento, inclusive algumas vezes na madrugada. Então, é muito mais confortável que eu tenha, inclusive psicologicamente. Assim como eu tenho várias amigas que pra elas são muito mais confortáveis que a criança esteja no quarto sendo vigiada pela babá eletrônica, né? Então, assim, pra mim, hoje, por mais que, mas não é... Eu não ouço. Pra minha família é ótimo. Eu tô adorando, meu marido tá adorando. Funciona pra vocês, tá ótimo. física e emocionalmente. Então, mas não é o mais recomendado. Tá, mas pra gente foi ótimo. E tá me trazendo saúde pra eu continuar e ser ótima pra ela em outras partes, né? Então, tá funcionando. Eu acho que é isso. Nesse momento, eu priorizei não fazer 100% o que é indicado, mas fazer o que era melhor pra mim enquanto pessoa. Eu olhei e falei pra nossa família, bom, então vai ser feito Até assim. sobre isso, acho que Flávia pode falar um pouco, que é como a gente... Pode falar. Antes a gente vai ter que fazer uma pausa, né, doutora? Vai ter que sair, vai ter que né? fazer uma pausa, porque aqui é mãe, é família, é cuidado. Vai ter que ir e mesmo. a nossa doutora
doutora vai ali apagar um incêndiozinho, atender uma pessoa muito importante, que é a pequena dela, e vai lá se cuidar. Doutora, Finaliza aí, né? Finaliza. Só assim pra gente dar uma pausa, num pequeno intervalo aqui, a gente dá continuidade com a Flávia. Fala suas redes sociais, dá seu recado para quem nos acompanha aí, para quem quiser saber mais, quiser continuar esse papo lá virtual com você. Eu sei que você tem um trabalho incrível aqui em Nova Friburgo, mas a orientação pode ir para onde a gente quiser ter acesso a você. O meu Instagram é nutricionista Louise Ast. Lá eu falo um pouquinho sobre a maternidade real, né, às vezes, e também posto muito sobre o que eu faço para as crianças comerem melhor. Eu trabalho com crianças com seletividade alimentar severa, então como que a gente consegue fazer com que as famílias passem por esse processo de uma maneira mais leve, né? Então, quem quiser me acompanhe por lá. Lá eu falo bastante sobre a parte de emagrecimento também, mas muito também sobre essa parte de como fazer a alimentação ser muito mais tranquila para sua família. A gente já vai deixar marcado aqui um papo só pra gente falar sobre essa questão das crianças, das dicas da seletividade, tirar várias dúvidas, fazer uma consulta aqui. Com certeza. Aí a gente agradece muito mesmo essa sua disponibilidade, você tá aqui, nosso papo vai continuar e na próxima a gente vai ter você aqui, tá? Muito obrigada. Um beijo lá nas crianças. Obrigada, Parabéns tá? esse novo bebê ou Isso. bebês. Que seja abençoado. Seja muito bem-vindo, tá Obrigada, bom? Amém, doutora. Obrigada, tá? Obrigada a você, Obrigada. tá? Mas Até se a quiser, próxima. fica à vontade, tá? Muito Porque eu sei que a obrigada. sua hora, médico, não é todo médico que atrasa É não. online Dela é ainda, né? pontual. Isso aí. Tá bom? Beijo pra Obrigada, família, doutora. tá? Obrigada, foi um prazer, tá Obrigada. bom? A Patrícia vai te acompanhar ali. Obrigada. E a gente vai continuar o nosso papo aqui com a doutora Flávia, que ela vai falar muito mais com a gente. Eu tenho muitas dúvidas. Antes a gente vai fazer uma Rodada dos nossos apoios, Uma rodada né? dos nossos apoios aqui. Para valorizar quem valoriza a gente, quem tá com a gente aqui Isso aí. apoiando essa iniciativa. A nossa bebida Splash já foi, porque o calor. Nós estamos em Nova Friburgo, não sei de onde vocês nos assistem aí, seja pelo YouTube, pelo Spotify. O estado do ou- Rio de Janeiro tá pegando fogo. ou pela TV Real aí, que tá passando na nossa região toda, mas o calor aqui tá grande mesmo na nossa serra. Então, a nossa bebida Splash já foi. A gente agradece. E para lembrar do Splash, eles mandaram aqui, ó, Hoje tem 10. que você pode pedir o seu Splash onde você estiver Delivery. na nossa serra aí, que eles vão entregar para você com todo o carinho a sua bebida gelada. Eles estão aqui no Cadima Shop, se você quiser dar aquela pausa de mãe, pode vir aqui dar aquela pausa. Eles sabem que eu tô sempre ali dando aqui uma pausa, mas se você quiser pedir na sua casa, quiser uma bebida diferenciada, gelada, quente, é só pedir que a Splash entrega. A nossa aguinha também está garantida aqui nas nossas canecas lindas da Oficina da Cor, que está produzindo várias coisas legais para esse final de ano, brindes, acessórios, tudo para sua empresa que você quiser. Eles estão aqui, ó, Famílias, conosco. famílias e querem tam- fazer camisa, né? Tudo igualzinho. personalidade e tudo mais. Quem mais está com a gente? A gente tem aqui o Estúdio Realize, né? Que a gente pode passar esse podcast aí para muita gente, né? Uma estrutura maravilhosa para você também que queira fazer o seu podcast, quer gravar um curso, quer expandir aí o conhecimento que você tem para mais pessoas. Vem aqui conhecer o melhor espaço, marca aí uma visita, com certeza você vai adorar a estrutura e vai aí fechar certo aí de fazer um novo conteúdo também online. Isso aí. A gente tem também a Vanessa da Vcar Automóveis. Estive com a Vanessa num evento muito bacana ontem. E ela garantiu que está firmeza aí com a gente no nosso podcast. Ela é uma empreendedora, uma mulher que está no ramo automotivo aí. E se você assistiu, quer trocar de carro durante esse final de ano aí, ela vai presentear vocês com um tanque cheio. Fala, assisti o podcast lá do Papo em Família ou da Revista Olha. Mel. Vai levar esse presente aí também da Vcar, tá? Eles estão aqui em Nova Friburgo, no Prado. E é a Revista Mel, né? Que a gente não pode deixar de Exato. falar. Nossa parceira, que a gente divide o nosso espaço aqui, que também de 15 em 15 dias está fazendo aí o podcast. Vai ficar pro ano que vem, né? Para continuar. Mas tá vindo aí com uma edição nova, né? Quando que já sai? Vai sair agora em dezembro? Isso, a edição já sai agora em dezembro. Uma capa incrível com a Sim. doutora Inês, outras informações muito bacanas. E a próxima edição já está no forno. Já estamos aí nas escritas e nas fotografias da próxima edição. Se você quer estar conosco na Aproveita. próxima edição, a revista também tem circulação regional, Cantagalo, Cordeiro, Sumidouro, nos principais pontos, uma distribuição gratuita, fotografia linda do Lucas Lima. Quer estar com a gente na próxima edição, deixar a sua história escrita aí, vem com a gente, só acessar lá a revista Mel também. Isso aí. E a gente tem a Querência dos Pets, né? Também Isso. em Cantagalo, né? Que tem Isso. um espaço aí maravilhoso para os bichinhos, aproveitando o final do ano. Nem sei se tem mais vaga, né? É bom correr aí, porque final do ano fica lotado para quem quer viajar, quer deixar o seu bichinho em segurança, então procura eles, com certeza é um lugar certo aí para você não ter nenhum problema com o seu bichinho no final do Sim. ano.
E um agradecimento especial aqui para o pessoal da TV Real, que transmite o nosso podcast para que chegue a mais pessoas através do canal 15 Fiber TV. Se você está assistindo o nosso podcast pela TV Real, acabou, assiste aí na paz e tranquilidade, acabou, corre lá nas redes sociais, no YouTube, deixa seu like, deixa sua curtida, que isso é muito importante pra gente. Isso aí, que você quiser participar com a gente, entrar nesse projeto, que a gente quer renovar a nossa temporada para o ano que vem, vem com a gente, que a gente com certeza vai estar de braços abertos para você ser aí nosso parceiro no podcast. Só mandar mensagem pra gente aqui, pode deixar comentário, pode mandar nas nossas redes sociais, @Papo em Família Podcast, procura a gente que a gente vai ter o maior prazer em atender você. Flávia, já demos aquela Bora pausa, continuar. fizemos uma troca. Mais uma vez, agradecer você estar aqui com a gente, essa oportunidade. Eu sei que para mãe, para profissional de saúde, para todo mundo, é sempre uma Correria, né? Uma correria e uma escalada de fazer possível, né? E você tem um trabalho muito legal, que eu já falei, a gente já falou aqui, que é esse cuidado com a mãe, que é cuidado com a mulher, né? Não só a mãe, mas cuidado com a mulher, né? Você acha que ela hoje busca esse cuidado mais cedo, ou ainda leva muito tempo para ela reconhecer que ela precisa desse cuidado? Eu acho que hoje está mais fácil, né? Por tudo que tem acontecido, eu acho que hoje mudou muito esse perfil da busca por ajuda autocuidado, né? Autoconhecimento, aprendizado sobre si. Eu percebo assim como se fosse uma escala que foi rápida, assim. Foi rápido, a pandemia trouxe isso com mais velocidade e as pessoas têm procurado mais. Eu percebo que as mães de criança pequena, as gestantes ainda priorizam muito o cuidado com a própria gestação e as crianças pequenas, mas chega uma hora que Não tem mais como, se não pedir ajuda... elas não aguentam, mas elas só procuram por necessidade de urgência. Né? Viu que não dá mais, né? Viu que não dá mais. Mas, em outra proporção, tem muita gente procurando esse cuidado, né? E eu vejo, assim, quando elas buscam mesmo porque elas querem mudanças. Elas não estão mais aguentando o fardo, né? Eu estava falando, aquela hora que a gente estava conversando que o Luiz precisou sair, eu ia fazer um link exatamente sobre essa questão da busca. Que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente tem muita informação, muito conteúdo hoje, né, à nossa disposição. A gente vê falando muito isso sobre o cuidado e tal. Mas talvez esse exagero de informação, de visualização, acredito que possa até fazer mal em algumas situações. Eu tiro por mim, por exemplo, como a gente tem nas redes sociais hoje o acesso a muitas pessoas, famosas ou não, de como a família daquela pessoa é, de como ela lida, como ela mostra que é, né, na verdade, entre aspas. E isso também, às vezes, acaba fazendo mal, porque você acaba levando, de certa forma, comparando, ou, tipo assim, não vou continuar vendo isso porque eu sei que não dá pra mim, tem gente que ainda consegue. Tipo, eu deletei algumas pessoas porque eu falei, não é igual, não quero, não vai me agregar em nada, então tchau. Mas tem muita gente que acaba, tipo assim, nossa, o filho dela, a pessoa, aquela mulher faz isso, Como faz que aquilo. ela consegue? Tudo tão perfeito. Pois é, e aí isso também tem causado essa questão, né? Interiorizar isso, e isso vai somatizando e acaba piorando, talvez, né? Acho que tem muitas pessoas que se comparam, Pois né? E que começam a perceber isso e ficar sufocada, né? Esses dias eu vi um Reels que eu achei muito engraçado. Era uma mãe fazendo a lancheira da criança. Então, era aquela tudo desenhadinho. Aquele coração do pãozinho, aquele desenhozinho e tal. Aí a mãe que estava vendo Tava comendo o Reels estava botando as coisas tudo numa sacola, assim, e fechando e botando, assim. Tipo assim, ela estava apavorada como que ela cuidava, né? E tem que ter cuidado. E o que eu sinto é que muitas pessoas não têm esse cuidado. Elas vão alimentando isso, Exato. vai alimentando até um momento que ela percebe que ela está sufocada. Gera ansiedade, mal-estar, né? Então, elas vão ficando desesperadas. Mas elas, muitas vezes, não sabem colocar o limite. Tipo assim, eu não preciso mais assistir. Eu não preciso mais estar vendo essa pessoa. Eu vou deletar. Isso aí. Né? E não consegue. Não. Tem muita dificuldade. Até por questões mesmo até antigas, antes, né? Que ela vivenciou, talvez, na família, né? A cobrança, o que ela passa na família, né? O que o marido não dá apoio, alguém não tem apoio. Então, ela fica, tipo, uma visualização do que é, entre aspas, bom, legal, e não vou
posso fazer isso também, vou tentar fazer isso também. Aí continua acompanhando e vendo aquilo, e aquilo vira uma bola de neve dentro da pessoa, né? Porque aquilo parece bom, Pois é. mas de repente não se encaixa nela, Sim, do jeito a dela, realidade, né? a realidade dela, né? Exatamente. E nós temos realidades diferentes e tá tudo bem, né? E eu falo isso muito na minha rede, às vezes, quando as pessoas vêm. Mas que você faz assim, que você faz assado? Porque às vezes pra mim dá. Mas todo mundo há de perceber que é tudo recortes. Só aquela parcela, Não é 24 horas do meu dia, não é 24 horas. E é aquilo que eu quero mostrar. Isso. Porque o que? É minha rede social, é a minha maneira, por exemplo. Na E questão... hoje é o seu trabalho, E também né? é o meu trabalho. E aí, por exemplo, assim, na questão atípica do Enzo, se eu tiver que filmar o momento que ele está em crise, para poder relatar para a pessoa que está na rede social, quem vai acudir ele naquela hora? Não tem como eu filmar, acudir É loucura. e contornar um desequilíbrio. Então, assim, na minha rede social, parece que o Enzo é sempre bonzinho. Porque só tem a parte... Mas não é, tem todos os momentos. Mas não é um momento. Então, as pessoas têm que ver que tudo é um recorte. Da mãe atípica, da mãe que faz a merenda perfeita. Ela fez a merenda perfeita ali. Mas Todo dia, quem será, comeu né? a parte que sobrou? Talvez foi ela, do pão que ela tirou o coração lindo e mandou pra escola. Ela comeu a borda, entendeu? E a mesma coisa é isso. A própria merenda, às vezes eu vejo esses videozinhos de merenda também, dá uma gasturinha. Porque você fica assim, tá, mas e aí, tudo perfeito, lindo, montado ali, mas... E a realidade? Como é que é aquilo ali? Então a gente já falou isso várias vezes aqui. É deixar de seguir, é deixar de curtir, é deixar de ver o que aquilo faz bem ou não pra você. Porque não é tudo sobre números, não é tudo sobre coraçõezinhos que sobem na sua tela e nem Exatamente. assim por diante, né? Cada um tem um recorte de uma realidade. E o que me faz bem e o que não faz bem, né? Isso. Um pouco disso, né? Isso. E sem perceber, você vai ficando intoxicada, né? Com tantas informações, com tantas comparações. Porque talvez essa mãe que faça essa merenda tenha ajuda. Dentro da realidade De dela, outras dê pra ser. coisas. Tudo lavado, pronto, acabou, né? E aí ela pode ter esse tempo maior ali, mas talvez aquela que esteja Ou ela vendo não prioriza tenha. fazer aquela lancheira ali todo dia. Exatamente, É o tempo Mas que ela é o tem. jeito dela. Mas se você se comparar o tempo todo, você não consegue viver a sua vida. A nossa vida offline hoje é muito mais intensa do que a online. Nossa. Só que muitas vezes a pessoa acha que a vida online É um retrato 100% da sua... Exatamente. Quem E aí dera isso se fosse. gera, isso gera cansaço, né? Isso vai gerando um cansaço dessa busca por não encontrar, né, Outra a coisa. perfeição, É. a satisfação plena. Então isso gera várias situações, né? A gente vê muitas pessoas hoje, cada vez mais alto o número. Nós temos um país muito ansioso, né? Mas a gente vê muitas crises de ansiedade, angústia, por essa aceleração toda que a gente tem vivido. Nessa necessidade também que às vezes as pessoas, independente da mãe, têm de cumprir tudo. Como a Luiz falou, né? No meu checklist não vai dar para a fila toda do dia ser ok, né? E tá tudo bem. É difícil dizer tá tudo bem, né? É verdade, não dá. Eu costumo usar, um dos psicodesafios que eu faço, fala sobre foco. E um dos exercícios é colocar tudo que você tem para fazer no dia e daquela lista toda você dividir em o que é prioridade e o que é secundário. E das prioridades, se são coisas simples ou coisas mais robustas, né? Mais difíceis. E das mais difíceis, seleciona só 2. Que dá pra você, o que depende Por só dia, de você. entende? Porque se você seleciona 5 e não consegue cumprir, a frustração Não é consegue enorme. nenhuma, dependendo, né? Você vai tentar fazer Dependendo todas. do que for. E aí as secundárias, assim, hoje não preciso, posso deixar para amanhã. E mesmo nas de prioridades, às vezes você não vai conseguir dar conta de tudo. E tá tudo bem. O problema é entender se tá tudo bem. Que a gente tá sempre falando, né? Mas tem hora que nem a gente... Não entra. Né? Nem a gente para. É legal, acho que a Flávia fala desses desafios que ela faz, né? Porque talvez as pessoas acham... Tem gente que tem muita gente com preconceito, né? Infelizmente ainda, que eu vejo. Não preciso de terapia. Não, tá tudo ok. Não, dou conta. Não, mas quando não dá, eu vou tomar uma cerveja, relaxo, não sei o quê. Mas a parte da saúde mental hoje é muito importante, né? E esses desafios que você criou, acredito que seja até para motivar ou
não sei de que forma que você pode passar isso pra É gente. interessante porque muitas pessoas que já passaram por eles perceberam que não acreditava que a terapia, a psicologia poderia ajudar. E fizeram, assim, uma mudança na mentalidade, na forma de enxergar o cuidado com si mesmo, o autocuidado. Então, algumas mulheres não têm condição, financeiramente mesmo dizendo, de fazer terapia, e elas podem participar dos psicodesafios, que o preço é muito mais acessível, e ter acesso ao autoconhecimento, ao aprendizado. Legal. E também a rede que se forma E ali, a né? rede que se Tem forma. grupo, Porque né? eu já Em grupo. participei de um, né? E você tem ali a coisa que às vezes você realmente não consegue falar ou não consegue dizer. Mas ouvir do outro, Mas né? quando você vê o outro relatando, quando você vê, fala, olha, isso aqui é Igual para a mim. mim. E aí você tem a resposta, você fala assim, poxa, então, como se você se sentisse parte. E Isso. assim, porque eu sei que às vezes é difícil a gente ir na terapeuta, falar com ela e tal, e tem questão financeira A também que dificuldade você de falou. abrir. De se abrir. Então, a rede é muito importante, né? Isso. Seja uma rede assim, É. ou buscar ter uma amiga, ter alguém conhecido, uma colega que possa fazer também com que essa questão toda se torne mais leve. E existem coisas que são terapêuticas, mas não é terapia. E existem coisas que as pessoas acham que é terapia e não são. Conversar com uma amiga não é terapia. Não, é só... Ir Terapeuta. tomar um café não é terapia. Né? Mas é terapêutico Mas isso cuidar aí. de uma planta, é terapêutico fazer Uma uma atividade física. física, é terapêutico fazer um artesanato, é terapêutico tomar um café com uma amiga, mas a terapia é sentar ali e falar o que você tem para falar ter uma dos análise seus profissional problemas, também. ouvir o profissional e também poder se ouvir. Porque na terapia você se escuta. Né? Então, esse é o papel. E quando você não tem esse acesso, as pessoas têm esse preconceito, mas aí os psicodesafios, por exemplo, né, como a Isabela falou, e ela mesma fez, faz uma mudança de mente, porque percebe que todas as mulheres ali têm os mesmos problemas, as mesmas situações, querem cuidar, mudar algumas coisas. Eu estou com um agora, né? Começou segunda-feira, que é sobre autogestão emocional. A gente só fala sobre as emoções, então elas vão aprender como é olhar para as emoções, identificar, compreender, rotular. Tem vários caminhos. E elas já estão falando muito, porque elas perceberam que é um ambiente seguro, um ambiente que elas podem dizer. Viável, né? E é interessante como é o processo, né? Eu acredito que esse papel, né, de ter um profissional gerindo esses grupos sempre é legal. Eu participei também até de... Né, Louise, já participei também com ela, de emagrecimento. Né? Porque às vezes você fica assim, nossa, eu vou num grupo que vai falar do meu peso. Sem julgamento, Isso aí, sem isso aí. peso. Exatamente. Sem essa política de ter que dar certo, de ser que ser o que você é. E a gente falou de um assunto também, que também ontem no workshop que a gente falou sobre a mulher, falou sobre o cuidado e tudo mais, falou da gente se perdoar, da gente emocionalmente se entender. Uma coisa que a Flávia fala muitíssimo bem também, tem que rolar um outro podcast sobre as linguagens que a gente pode identificar, sendo a nossa, sendo dos nossos filhos, das pessoas que a gente está ao redor, porque isso vai também tornar o processo mais leve, né? O Enem trouxe esse tema de quem cuida de quem cuida. Que bom, tomara que faça um alerta aí. Algumas pessoas acharam que não precisava, mas que traga um alerta para... Que não só das mulheres, né? Isso, não só das mulheres, mas que seja da pessoa que cuida, para a gente ter essa interpretação, né? Depois da pandemia, você citou até aí, a gente teve um aumento grande de casos de violência, e principalmente a violência psicológica. Isso aí. Talvez porque as mulheres começaram a estar em casa, a ver aquilo ali, vivenciar aquilo ali e emocionalmente ver, eu, além de cuidar do meu trabalho, estou cuidando da minha casa e eu estou sendo violentada nesse sentido. Elas tomaram mais consciência, não acha? Sim. E o que você acha assim, da gente, desse processo da mulher se reconhecer, saber se sentir também e procurar ajuda? Isso tudo faz muito sentido, né? Mas ela também precisa querer. Também. Porque assim como querer emagrecer, querer perder porque peso. Existem algumas questões que parecem que elas sabem, mas elas não sabem. Acho que é um então, ciúme. algumas vezes a violência psicológica não parece ser tão violência assim. A gente até falou isso, foi falado isso antes. Né? Parece que é um amor, né? Entre aspas, é um amor. E assim, o de fora consegue enxergar o que ela não consegue enxergar.
né? E muitas vezes é só na dor, né? E até que a enxergar, pessoa... às vezes chega no outro patamar, né? Então, da dor, da agressão física, né? Do abandono. Então, é muito doloroso. Mas tem muitas mulheres que não percebem. É verdade. Como uma frase, até você postou essa frase, né? Toda dor, né, que tem uma história para contar, é uma dor que valeu, né? Tipo assim, a dor que a gente passa, depois que ela tem uma história contada, que se vê. Porque talvez naquele momento a gente não vê a dor. Isso. Mas depois que consegue enxergar essa dor, né, que consegue se ver naquilo. Essa questão do Enem mesmo, de quem cuida, a gente eu estava conversando com a dentista semana passada, às vezes foi um alerta, talvez mal colocado ali, porque talvez poderia colocar de quem cuida da sua casa, mas quem cuida da sua rua, de quem está cuidando, né, do ambiente, um gari, alguma coisa assim, né? Então, mas valeu o alerta para que mais adolescentes possam prestar atenção nas suas casas, né? Que a próxima geração possa ser melhor. Isso aí. E aproveitando esse link, se você está com um pré-adolescente chegando à sua casa, como que é essa relação sua também com as crianças, né? E se você também tem esse cuidado, se você também tem esse olhar para você. É interessante que eu ensino muito a elas sobre a questão da inteligência emocional, né? O cuidar disso. Então, nós somos muito abertos a isso. Então, em alguns momentos, elas me veem muito agitada, às vezes estressadas, e elas falam: mãe, hoje você não está bem, está estressada demais. Você percebeu que você percebeu que você aumentou sua voz com a gente? Eu falei: sim. Vocês me desculpem porque a mamãe está passando por isso. Me vem chorar, me vem passar por essas situações, e outras vezes elas dizem: eu não gostei do que você falou. Isso me machucou, isso me feriu. Esse aprendizado, desde menor, facilita o processo delas irem crescendo bem, né? E eu tento me cuidar também, lógico, né? A gente vai aprendendo o que ajuda. Você vai aprendendo a se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você sabe quem você é. Com certeza. E a mulher que se cuida melhor? Cuida do outro melhor? Se ela estiver disposta a isso, sim, né? Porque às vezes também ela espera que o outro tenha esse conhecimento que ela tem e aí o outro não tem. Ela precisa ajudar o outro a aprender, né? Então, às vezes, você sabe muito, você entende, você conhece, você faz, mas, na realidade, o que está perto de você não sabe. Então, tem que ir aprendendo, né? Isso também é uma dificuldade muito da mulher, né? Às vezes, a gente quer que o outro... Adivinhe. Saiba o que eu quero, como eu quero. Você não viu que eu cortei o cabelo? Entendeu? Assim, Adivinhe. Qual que é... Eu falo lá em casa, por exemplo, a gente falou das linguagens. A minha linguagem do amor é o serviço. Então, eu quero que meu marido faça assim, faça assado. Ao mesmo tempo, eu quero que ele faça... E a linguagem dele são as palavras. Então, e é difícil pra mim. Ele quer que eu fale: isso aqui tá ótimo, isso aqui tá uma delícia. E aí, esse processo de achar, por exemplo, no meu mais velho, também falar com ele: eu te amo. E do meu pequeno eu já vejo que não, que ele também é o tempo de qualidade. Ele quer que a gente tenha tempo de qualidade. E é muito coisa assim, nessa relação da mulher, que a gente vê, às vezes, eu tenho certeza que muita gente está assistindo aí, a gente quer que só pela nossa expressão o outro, seja o nosso colega de trabalho, nosso chefe, nosso amigo, já saiba e já nos acolha. Mas às vezes a pessoa não sabe. Então, às vezes, para você ser acolhida também, você precisa conseguir externar de alguma forma, evoluir esse processo de fala, né? De contar, né? O que é muito difícil para a mulher, porque ela acha que ele tem que adivinhar, o outro tem que adivinhar. Exatamente. E na realidade não é isso, né? Qual dica você daria para as nossas mulheres, para as nossas mães? A gente está preocupado com o tempo. Quanto a isso, né? Como buscar essa ajuda? Que orientação você daria hoje para a mulher que nos assiste, para a mãe que nos assiste, que está lá pensando assim: eu não me cuido. Eu devia procurar uma ajuda, né? Externa, psicológica, terapêutica. A gente também falou na semana passada aqui no pod passado com a Rose, até assim, não é terapia, mas terapêutica, de ter uma fé, de ter uma religião, ou ter alguma coisa que te faça sentir bem, né? Acho que tem muitas coisas válidas, mas o importante é a pessoa desejar. Então, se você estiver vendo e percebe que precisa, procura,
né? Tem vários caminhos aí, as redes têm aí várias possibilidades, né? Assista os podcasts do Papo em Família, assista o canal da Isabela do Papo em Família, que também tem muito conteúdo. Vai aprendendo. Acho que é fácil a gente aprender, mas a gente precisa querer. A gente só faz o que a gente quer. Tem isso. E muitas vezes a gente não quer. A gente fica esperando. E a gente vai deixando. Não, isso é para depois. É um investimento não se muito prioriza, alto. Né? Deixa isso, eu preciso fazer outras priorizar. coisas. E você não se cuida, né? Não se prioriza. O tempo passa. E o tempo passa. E quando você vê, você está muito sobrecarregada. Né? Às vezes as pessoas têm insônia. Às vezes a pessoa tem uma questão de má digestão, até da alimentação. E acha que é tudo só isso. E não é. É emocional, né? Tem que ter cuidado em todos os sentidos, né? A saúde emocional faz parte da saúde completa, então você também tem que cuidar. E às vezes também essa coisa de o fulano toma esse remedinho e ajuda e tal, sozinha, não faça isso, nunca. Não pega o remédio do irmão que está tomando, do pai que está tomando. Que para ele fez bem. Eu vou fazer também. Essas coisas também não são legais, porque é o caminho mais curto, mas é um caminho que pode ser mais longo, porque pode gerar mais problema. Prejudicial, né? Claro. Então tente aí procurar a ajuda certa, um profissional adequado, uma terapia, né? Um exercício físico também ajuda muito. Uma caminhada ao ar livre. Não tem mágica, né? Ao ar não livre. tem mágica. Não tem mágica. E precisa cuidar. E é exatamente esse tema, quem cuida de quem cuida, porque se a gente que cuida não tá bem, né, é o que você falou, vai ser o reflexo nos filhos, na família, no marido, em quem for, né, as crianças crescendo, né, com uma família estressada, uma mãe estressada, cansada, ela vai exteriorizar isso também de alguma forma, às vezes não vai perceber, não vai saber como falar, mamãe, você tá cansada, tá estressada, não, ela vai começar a gritar, né, vai começar também a agir daquela forma e vai virar uma bola de neve, né, vai virar esse estresse todo na família e não vai ser bom, né? Porque aí o processo entra muito, eu penso que entra muito o processo de comunicação. Vou aproveitar aqui e divulgar para quem é de Nova Friburgo, a UF está fazendo um projeto, chama Teando Corações. Ele é de acolhimento materno. Lógico que o intuito ali inicialmente são para mães atípicas, mas todas as mães precisam ser acolhidas e o projeto está aberto a todos. E aí a gente falou lá e fala muito disso, dessa rede, da gente criar isso e da gente se permitir estar um pouquinho. A gente sabe que é difícil. Tá lá 1 hora, tá 2, fazer aquele momento, mas se a gente não se cuidar, os filhos crescem. Se a gente está falando aqui para uma mãe, eles vão crescer. Sim. E aí eles vão estar grandes, independentes, quem vai ficar lá com os problemas de saúde, com as questões psicológicas mal resolvidas somos nós, né? E eles vão crescer, Eles vão embora. E o processo de comunicação também, porque a Flávia está demonstrando aqui que com os filhos dela, ela tem um processo, com as filhas, ela tem um processo de comunicação. Se você não cultivar, não ensinar isso para os seus, vai ter jeito? Não. E depois eles não vão conversar. Não tem volta, né? Eles não vão falar. Se fecham, se bloqueiam. Fecham muito. Tem uma coisa muito interessante, a gente tem uns minutinhos. Tem. Que é um exercício que eu falo muito, que é sobre a cadeira do elogio. Uma vez na semana nós temos a noite da família. Então as meninas podem pedir o que elas quiserem comer, ou se elas quiserem ver um filme, se elas quiserem brincar, fazer jogos, o que elas quiserem a gente faz. A gente tenta priorizar um dia na semana. Elas sabem que hoje é toda quinta-feira. Então quando chega a quinta que tem alguma situação que não deu, elas falam, mãe, a semana passou. Como é que tá a semana aí? E muitas vezes eu ensinei a elas sobre a cadeira de ideologia e elas hoje pedem pra gente fazer. Que é você coloca uma cadeira ou você bota um sofá e um dos membros da família senta e todos os outros membros falam para esse que está sentado na cadeira elogios. Então, por exemplo, eu sento, então vai minha filha, minhas 2 filhas e meu marido vão falar para mim. Depois uma senta, todos nós 3 vamos falar para aquela. Não é para falar nada que é ruim, porque o que tem também de coisas que a gente não gosta do outro, a gente vai, né? A gente fala, naquele momento não é esse. Mas elogio só é mais os difícil elogios. E é muito legal.
É muito rico. A gente fala que isso ideia é um bacana. tanque emocional. O nosso tanque precisa ser abastecido. Nossa. Então, você vai abastecendo aquele tanque, E ouvir né? de quem você ama, que tá ali perto, né? Às Exatamente. vezes no dia a dia você não para nem É pra- uma gracinha as crianças menores falando para os irmãos. É muito fofo. E é muito bacana. Então, às vezes, passa meses aí sem a gente fazer, nas noites de família. Uma delas fala, mãe, vamos fazer a cadeira do elogio de novo, porque é tão legal. E é um exercício para a gente fazer com as crianças, né? E deixar a gente também ouvir deles. Porque a gente só doa. É. Então, parar e ouvir o que eles têm para nos contar também é muito importante, né? Aí você ouve do marido, do companheiro, da companheira, de quem for, né? Você escutar o que a pessoa tem para te dizer. Então, é muito rico. É um exercício bem bacana. Legal. essa E dica. vai falando das emoções, né? Você vai trabalhando isso. Eu falo muito sobre fazer carinhas quando a criança é muito pequena. Desenha as carinhas. O que você está sentindo? Que cor que tem essa carinha? É raiva? É vermelha? É azul? Como que ela tá? Para mostrar, para identificar. As crianças precisam desse visual também. E aí elas vão identificando e vai aprendendo a falar sobre as emoções, né? É que você Porque trabalhou nós com muito também- tempo Para com que criança. cresçam né? adultos mais saudáveis e se forem mulheres, meninas, né? Que cresçam aí sabendo também se cuidar para Isso. cuidar do próximo aí. Isso. Exatamente. Isso aí. Estamos chegando aos nossos minutos Isso que eu ia finais, falar. né? Já estamos aqui, ó, a 9 minutinhos para terminar o nosso podcast. A gente já fez uma rodada recente com os nossos patrocinadores, então a gente só vai agradecer a todos que apoiam o podcast, principalmente aí a revista Mel, e convidar vocês para curtir, seguir nas Compartilhar nossas redes bastante. sociais, @Papo em Família Podcast, e também no YouTube Papo em Família Podcast. Tem vários papos que já rolaram por lá, muito legais, e é legal a gente ver como a construção de um papo vai ligando no outro. Tá, O que ela muito falou legal. aqui do brincar, nosso primeiro papo foi com a Claudinha do Caso da Árvore, e ela falou tanto disso, dessa qualidade, dessa com a comunicação. Ela foi muito legal, que ela falou muito disso aí, e o pode estar lá para você assistir também. Flávia, nosso agradecimento pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua troca aqui com a Isso aí, essa gente. partilha, né? Que isso que é muito válido, sabe? A gente ter pessoas que às vezes a gente acha que está tão longe, tão próximo, que a gente possa ter essa troca, essa qualidade de informação, que é o que a gente aqui no Papo quer levar para as pessoas. Que sejam pessoas que possam agregar, que quem está assistindo pela TV, quem está assistindo pelo YouTube, possa aqueles minutinhos ali agregar. Muito obrigada pela sua participação. Qualquer sua mensagem que você deixa para a nossa audiência e as suas redes sociais, que as pessoas quiserem Isso aí aí. conhecer os desafios, participar de um próximo, Achei muito eu interessante. recomendo. E ela vai diversificando ali. E o que mais vale mesmo é essa troca emocional, você se abrir. Às vezes a gente não consegue fazer fisicamente, mas ali no virtual funciona muito bem. Qual o Muito seu obrigado pelo convite também. A gente que Acho agradece. essa iniciativa excelente para transmitir, né, conhecimento, aprofundar assuntos e às vezes despertar em outras Isso pessoas, aí, né? essa troca. E assim, se cuidem, né? Sejam gentis com vocês. Acho que a mulher precisa aprender a ser gentil. Precisa aprender a se amar, se respeitar, se olhar com carinho. Porque a gente olha com carinho para todo mundo, mas às vezes a gente esquece da gente e não se olha com carinho, né? Então, se olhar, se cuidar, se amar, acho que esse é um principal motivo para que a gente continue tendo o tanque abastecido para cuidar de outros, né? Exatamente. Qual Isso que é a aí. sua rede Isso. social? As pessoas É quiserem lhe psicóloga conhecer. Flávia Peçanha, tá? No Instagram. Psicóloga Flávia Peçanha. Então, conheçam lá, sigam e comentem muito mais. Isso Muito aí. obrigada, Luane. Obrigada, Isa. Foi um prazer mais uma vez estar aqui, né? Que a gente tenha alcançado aí mais pessoas. Esse papo tá chegando em muita gente. O pessoal tá dando um feedback muito interessante pra gente. Que a gente consiga levar esse papo cada vez mais. Então, quem puder compartilhar, né? É sempre importante reforçar. Manda pra todo mundo, pra família toda, que a gente vai estar sempre aqui, sempre que possível, trazendo um conteúdo de qualidade pra vocês. Muito obrigada aí também. Obrigada, gente. Beijo, tchau, até a Tchau. próxima. Tchauzinho.